Olá, neste vídeo vamos falar sobre a bomba de vácuo da YFluid YW07BLDC24. As especificações do modelo via código está presente aqui. YW07 é a linha do modelo. BLDC significa que o motor é brushless, ou seja, sem escova, e alimentação de corrente contínua ou tensão contínua. E o 24 é que este modelo que nós vamos testar é de 24 volts de corrente contínua, DC. As especificações elétricas, a tensão dele de alimentação é 24 volts, a potência é de 12 watts e a corrente calculada é de meio ampere. Mas na verdade, para a gente medir essa corrente e verificar se ela está correta ou não, nós temos que levar em consideração o gráfico a seguir. Repare aqui que nós temos a corrente aqui em azul e ela não é, no modelo standard, ela não é, vamos dizer assim, contínua. Ela oscila conforme fluido, conforme também a pressão. Então, quando a gente for medir na bancada com a fonte ajustável, nós vamos ter que fazer essas considerações aqui. O valor deve estar próximo ao calculado, mas de acordo com as condições de pressão e de vazão, se você, por exemplo, interromper um dos lados, colocar o dedo ali na entrada ou na saída do fluxo de ar ali, vai mudar o consumo da bomba. Uma visão geral, temos aqui duas especificações. Esse em paralelo ou série significa as mangueiras de entrada e saída. No nosso caso, nós vamos testar o YW07 em paralelo. E aí ele vai ter uma pressão positiva de 0,1 megapascal, um fluxo, né, de 10 litros por minuto, uma pressão negativa de 0,06 megapascal. Essa pressão negativa é que sai, a positiva é a que entra, e a tensão nossa é 24 volts DC brushless. O nosso caso do nosso motor tem apenas dois fios, o positivo, negativo, vermelho e preto, e aqui as dimensões aqui. Mais um pouco da visão geral, nós temos aqui alguns controles, algumas opções de controles. No nosso caso, o controle a dois fios é basicamente alimentação, você joga ali a tensão nominal, ele já funciona, com o fio vermelho sendo positivo e o preto negativo. Com controle a três fios, temos o preto e o vermelho sendo a alimentação, vermelho positivo, preto negativo. O white seria o PWM, ou seja, via este pino você ia modular a largura de pulso do seu PWM para variar a velocidade, ou, ou você tem o branco ou você tem o yellow, que é um pino onde você coloca um sinal analógico ali, um nível de tensão analógico para controlar a velocidade do seu motor. Tem também a opção a quatro fios, que é o controle de velocidade e o feedback. Temos aqui o polo positivo, negativo, o controle por PWM ou por tensão analógica e o azul, que seria o tacômetro, ou seja, ele mediria a quantidade, a rotação, o RPM, a frequência angular do motor da bomba. Temos aqui as especificações do condutor, né? Na tabela WG ele é 22 WG, e aqui é mais do condutor, aqui não é tão especial para o nosso teste. Mais uma coisa que é importante a se lembrar é que as opções de controle do motor sem escova é feito por um drive eletrônico que está integrado dentro do motor, sendo necessário apenas uma fonte que dê a potência, né, suficiente em termos de tensão e corrente para que esse drive e o motor funcionem. Ou seja, o controle aqui já é integrado nesta opção. Coisas a se relembrar, né? Você precisa de uma válvula externa para verificar se a pressão está sendo requerida e está sendo mantida. E também a orientação da válvula, seja ela em qualquer posição, não afeta a performance ou a vida dela, a vida útil dela. A posição com que você coloca a bomba não afeta nenhum desses dois parâmetros. Esse aqui é o diagrama hidráulico. Temos aqui a entrada, vem aqui uma separação de gás e fluido, uma válvula de checagem, entra pela bomba que dá energia a esse fluido, vem para o filtro e sai. Nesse caso, o transporte de gás. E no caso de vácuo, vem daqui da entrada a válvula de checagem, é dada energia a esse fluido, esse gás, é o gás da atmosfera, passa pelo filtro e sai fora. Na prática, muitas vezes a gente só utiliza um filtro e a bomba, ou às vezes nem nada disso, apenas a bomba, sendo que um pega de fora o ar
e esse daqui coloca dentro do recipiente de uma mangueira ou outra coisa. As aplicações dessa bomba são diversas, há equipamentos médicos, insufladores e outras aplicações como, por exemplo, biodigestores, no qual é necessário uma certa quantidade de oxigênio lá dentro para que não ocorra reações do tipo anaeróbica, por exemplo, que causariam mau cheiro. Como testar na prática e de forma rápida? Vamos alimentar no vazio com a tensão nominal, ou seja, sem nenhuma das entradas ou saídas estarem bloqueadas, e a corrente medida pela fonte deve ser próxima à calculada. Nós temos que lembrar das condições do gráfico para avaliar a corrente de consumo. Às vezes pode dar um pouco acima, um pouco abaixo da corrente calculada, que no nosso caso vai ser de meio ampere, mas a gente tem que lembrar em que condições de fluxo e de pressão nós estamos testando. Vamos à prática. Estamos aqui na bancada com o setup de testes montado. Aqui está a bomba que nós estamos falando no vídeo, a YW07BLDC24. Repare que as mangueiras são paralelas. Saída, clicado com saída, entrada com entrada. A fonte de 24 volts que nós vamos alimentar. E aqui nós vamos verificar o consumo dela. Lembrando daquelas condições do gráfico, né? O consumo calculado é de meio ampere, mas vamos ver o que acontece quando a gente simula aqui, por exemplo, uma pressão diferente, uma dificuldade diferente na saída ou na entrada. É aconselhável você já deixar as garras, no caso se você utilizar garras jacarés para alimentar a fonte, a bomba na verdade, é aconselhável você já deixar conectado nela. Isso aqui é uma carga indutiva, pode gerar um pico de tensão que pode gerar um arco elétrico ou um estalo. Então não é bacana você ligar primeiro aqui e depois conectar aqui. Deixe já conectado aqui, ou faça uma chavinha entre a fonte e as pontas de prova até a ponta de prova que vai se ligar à bomba. Mas caso você não tenha só a fonte e os cabos, deixe já conectado na fonte e conecte aqui. Vamos agora conectar e verificar o que acontece com o consumo. A bomba já começa a funcionar, você pode ouvir pelo barulho. Essa aqui é a saída, essa aqui é a entrada. O consumo típico é de 350 mA, está abaixo daquele meio ampere, não é verdade? Vamos então simular uma condição de saída um pouco mais difícil, tampando aqui a saída. O consumo começa a aumentar até os 400 e quando você tapa tudo ele diminui. Já na entrada, se você tapa um pouquinho mais, na verdade na saída, né? Aqui é a saída, aqui é a entrada. Se você tapa um pouquinho mais, já bate o consumo. Se você tapa tudo, ele abaixa. Então não é um comportamento linear, é aquele comportamento próximo ao gráfico demonstrado anteriormente. Em vazio, o consumo é aproximadamente 340, 350 mA. Esse é o teste básico para se testar a bomba YW07 da linha YW07.